Olá, gente. É, Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? E a gente vai estar falando nessa semana nas células sobre paternidade. Então, minha oração é para que o Senhor possa ministrar o teu coração e que Ele possa falar conosco, né? Para que a gente possa realmente entender o que Ele quer pra gente, seus projetos, seus sonhos. Então, eu quero orar e pedir para que o Senhor possa ministrar o seu coração, ungir os meus lábios e que seja um tempo agradável na sua presença. Amém? Então, a gente vai estar falando sobre paternidade, mas antes de falar paternidade, eu queria falar um pouquinho sobre o mapa das gerações. Não sei se você já estudou, né, sobre o mapa das gerações na escola. Se você já estudou, você vai lembrar sobre as gerações, o mapa das gerações, quando nós estudamos sobre os baby boomers, por exemplo, foram aqueles que nasceram pós Segunda Guerra Mundial, os que nasceram entre 1940 e 1959. Qual é o perfil comportamental dessa geração? É uma geração livre, workaholic, competitivos, confiantes, individualistas, leais, né? São coletivos e focam no resultado, trabalham em equipe. Então, se você nasceu nesse período aí, você pode se identificar, né, um pouquinho aí com esse perfil comportamental. Se você é a geração X, que são os que nasceram entre 1960 e 1979, qual é o perfil dessa geração? Práticos, empreendedores, independentes, materialistas, individualistas, uma geração que respeita a autoridade e as hierarquias, uma geração que foca no equilíbrio e entre a vida profissional e pessoal. Se você é a geração Y, que são os millennials, né? Você nasceu entre 1980 a 1995, qual é o perfil dessa geração? É uma geração otimista, autoconfiante, impacientes, imediatistas, questionadores, trabalham em redes, né? Querem encontrar seu propósito, desejam horários mais flexíveis, aprendem rápido, mas tem muita dificuldade de concentração. Mas é uma geração bem preocupada com o meio ambiente. Se você é a geração Z, você nasceu entre 1995 a 2010, né? São os nativos digitais, né? Críticos, dinâmicos, comunicativos tecnológicos, realistas, também são preocupados com o meio ambiente, exigentes, buscam satisfação no trabalho, entediam-se facilmente, estão sempre em busca de alguma coisa melhor. E os que nasceram depois de 2010 é a geração alfa. Qual é o perfil dessa geração? São empreendedores, livres, versáteis, questionadores, hiperconectados, exibicionistas, buscam experiências imersivas e interativas, relacionam-se com o mundo por meio da tecnologia, desde o nascimento. A maioria é filho único. Então, assim, esse é o mapa, né, das gerações. Então, mas mesmo diante desse mapa, né, quando a gente olha para a geração atual, a gente olha para o cenário atual, né, a gente vê que há um conflito muito grande nas gerações. O mundo está mudando muito rápido e por conta disso a gente vê muitos pais que não dão conta com seus filhos, porque não conseguem acompanhá-los. O mundo não consegue acompanhar a tecnologia, não consegue acompanhar a maneira que eles pensam, né? Não consegue acompanhar as mudanças que estão ocorrendo. E o que tem acontecido? Se tem feito com que muitos jovens e até mesmo crianças passem por sérios conflitos. E a gente pode perceber isso olhando para os consultórios terapêuticos, né? Se você é psicólogo, você vai concordar comigo que os consultórios terapêuticos nunca estiveram tão cheios, né? E a gente está falando assim em questões naturais.
A mudança nas gerações, né? Os pais que não conseguem se conectar com os filhos que não conseguem se conectar com os pais. Então, nós estamos falando de pais espirituais, mudança nas gerações, né? Pelo mapa, né, que eu falei aí, né, a gente vê que houve mudanças de uma geração para outra, né? Eu, por exemplo, sou da geração X, que sou diferente da geração Y, que é a geração das minhas filhas, né? Então, com um perfil diferente. Por isso que muitos pais não conseguem entender por que o filho age de uma maneira, age de outra. Por quê? Porque nós estamos em gerações diferentes, com mudanças, né? Mas nós, como pais naturais, a gente tenta, né, se adaptar e tenta entender, né? Nós, como os pais naturais, a gente tenta entender a geração dos nossos filhos. E os conflitos estão acontecendo? Estão. Eles estão buscando ajuda, estão buscando até mais ajuda do que na minha geração? Sim, os conflitos estão acontecendo. Mas as diferenças e as mudanças estão sendo tão rápidas que a gente está tendo que correr atrás para poder acompanhar. E aí a gente está falando aqui de pais naturais, filhos naturais, né? O que a gente poderia dizer também de pais espirituais, né? Também temos uma mudança também. Essa mudança, apesar de nós podemos falar de reinos de vida espiritual, pais espirituais, mas o que acontece, não dá para a gente cortar, aqui é natural e aqui é espiritual, porque as coisas andam juntos. Então, o conflito que existe entre pais naturais e filhos naturais, ela vai atingir também a questão de pais espirituais e filhos espirituais. O que tem acontecido muito é que muitos pais, por conta da grande demanda, né, que estão tendo que viver com os seus filhos, ou com jovens, ou com adolescentes, não têm dado conta, ou tem se preocupado tanto, né, em cuidar dos seus próprios filhos, olhando para, não, eu tenho que ver a carreira dos meus filhos, o bem-estar deles, preocupam-se em o que fazer com que os filhos, né, tenham a satisfação, né, porque muitas das vezes estão insatisfeitos com muitas coisas, e os pais têm tentado suprir essa demanda, né, e por conta disso, né, por essa dificuldade que os pais têm encontrado, tem acontecido de muitos pais não quererem, né, ser pais espirituais, não querer cuidar espiritualmente. E em contrapartida, a gente também vê muitos filhos, né, individualistas, egoístas, que vivem no seu mundinho e também não quer cuidar de ninguém. E o resultado que a gente tem são o que? São órfãos, né? Então, qual é o papel da igreja em relação à paternidade? Há uma carência de paternidade dentro da igreja, uma paternidade espiritual. A gente tem visto muitos órfãos, né, dentro da igreja. Então, o que nós, como igreja, podemos fazer para suprir essa carência de paternidade? Às vezes muitas pessoas dizem assim, a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. Querido, a igreja sou eu e você. Eu tenho a responsabilidade de cuidar e você também. O Salmo 78, versículos 3 e 4 diz assim, olha, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, a gente não vai encobrir aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Isso se refere à nossa paternidade, né, como pais espirituais que devemos ser. Isso também se refere à nossa paternidade espiritual, e nós também temos que passar para os nossos filhos naturais e os nossos filhos espirituais, porque também os nossos filhos, eles naturais, eles são filhos espirituais também, porque a gente vai orar por ele, vai interceder, vai impor as mãos, e somos também pais espirituais. Aliás, temos que ser pais espirituais dos nossos filhos, né? E talvez você esteja pensando assim, isso não é para mim não, eu preciso ser cuidado, né? Eu preciso ser cuidado, eu não consigo cuidar de ninguém, eu não tenho jeito para cuidar de ninguém. A gente se esquece, né, que nós fomos adotados. Na realidade, Deus, através de Jesus, nos adotou, né? Quando
Se você for ler a história lá no Velho Testamento, você vai ver Abraão, Isaac, Jacó. Eles, quando se referiam a Deus, falavam assim, o Todo-Poderoso, o grande Deus, o Altíssimo, ou os profetas que vieram depois, era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas quando os discípulos foram conversar com Jesus e falaram, Senhor, ensina-nos a orar, o que Jesus falou para eles? Quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Ele trouxe um novo conceito, né? De Deus, uma nova intimidade, um Deus conosco, um Emmanuel. Deus através de Jesus, ele nos adotou. E por esse motivo nós temos obrigação de adotar filhos espirituais e transmiti-los os feitos do Senhor. Imagina a cabeça dos discípulos quando eles ouviram aquilo, né? Falar com Deus, fala, Pai, né? Para eles deve ter sido dado um nó na cabeça deles. Mas esse foi um conceito que Jesus trouxe. Por quê? Porque através de Jesus, né, nós podemos e temos acesso diretamente a Deus, né? Quando a palavra de Deus também diz lá em Juízes 2, no versículo 10, diz assim, olha, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Quando uma geração não cuida da próxima geração, há uma brecha nas gerações. Se você for ler, né, a história lá do povo de Israel, você vai ver que até Moisés transmitia a lei e estava sempre intercedendo pelo povo. Depois entrou Josué, né, chegou para o povo ao ponto de dizer para o povo assim, olha, vocês hoje escolham a quem vocês vão servir, quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois que Josué morre, você vai ler o texto lá em Juízes 2:10, né, a palavra de Deus diz que depois daquela geração, ou seja, a geração de Moisés, a geração de Josué, quando aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e os feitos que ele havia feito em Israel. Uma geração, querido, é responsável pela outra geração. Nós somos responsáveis pela geração seguinte. Em Filipenses 3:17, Paulo diz assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Você pode afirmar isso? Olha para mim, me imita. Quando eu era nova, eu conhecia pessoas mais velhas na igreja que diziam assim, na igreja, queridos, não olha para mim não, olha para Jesus, né? É uma declaração maligna, porque nós temos que falar sim, nós temos que dizer, olha para mim. Paulo falou para Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 12, ele falou para Timóteo, olha, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Talvez você se sinta muito novo na fé, mas olha o que diz lá em 1 João 2, versículo 12 a 14, diz, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Talvez você ainda esteja na fase lactante, na fase ainda é um bebê espiritual, tomando um leitinho, né, espiritual. Mas João fala assim, né, no texto que a gente leu, filhinhos, seus pecados foram perdoados, você conhece o Pai, então você já está caminhando para a juventude. Né? Tem gente que está na igreja há 10 anos, 3 anos, ainda sou novo, eu sou novo na fé, ainda não... Queridos, a gente precisa, sabe, caminhar, a gente precisa perceber que Deus tem colocado pessoas para a gente cuidar e nós não podemos negligenciar isso. A vida com o Senhor é diária. E se você de fato está levando a sério sua vida de oração, a vida de leitura na palavra, você já está se tornando um jovem, né? Você já está se tornando um jovem. Porque quando você, como João diz, você é filhinho, quando você aceita Jesus, os seus pecados foram perdoados, vocês conhecem o Pai, você já está caminhando para a juventude, né? Então,
a vida do Senhor, a vida com o Senhor é um crescimento diário. Você está caminhando para a juventude, está se tornando um jovem, né? Como João diz, jovem, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Ou seja, você já está num patamar que você já passou daquele momento de leitinho espiritual, né? Precisando que alguém cuide de você, bote você no colinho, você já venceu o maligno, você já está numa juventude. Então, nós precisamos realmente entender que nós temos um propósito, né? Quando a gente aceita o Senhor Jesus, Ele dá propósito pra gente, né? No reino de Deus, nós temos pessoas que estão chegando, os que estão crescendo e os que estão cuidando e estão crescendo também. O problema é que muitos de nós, quando já estamos na fase de cuidar, somos negligentes com a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas nós não temos escolha de não cuidar. Nós temos obrigação de cuidar. Imagina se você tem um filho e você diga assim, eu não vou cuidar não, né? Isso fará de você um pai negligente ou uma mãe negligente, certo? Esse filho vai crescer sem referencial e com carência de paternidade. Bem, mas você pode estar pensando, né? Eu gerei ele, né? É meu filho, então eu vou cuidar. Uma pessoa que chegou nova na igreja não é minha responsabilidade. Talvez você pense nisso. Engano seu. Todos os que nascem no reino de Deus começam a fazer parte do corpo. Logo, eu e você temos a obrigação de cuidar uns dos outros. E aí a minha pergunta é, quem você está cuidando? De quem você está cuidando? Por quem você está orando? Esse é o nosso trabalho como pais espirituais, é discipular, é falar, é dizer, olha para mim. É uma consciência madura da nossa missão. Por isso a gente deve levar muito a sério, né? As nossas palavras, as nossas atitudes, elas devem refletir a glória do Senhor. Um pai não fala para o seu filho pequeno assim, olha, pega o serrote e corte a madeira, vai lá, corta lá a madeira. Não, ele vai lá, primeiro ele mostra como faz, ele ensina para o filho, né? Um pai natural. Ele não fica mostrando, um pai natural, ele não fica mostrando os erros do seu filho para os outros. Ele não fica lá reclamando, falando para o vizinho os erros do filho dele. Ele vai lá e exorta o filho dele em amor. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos aprender, como Paulo falou, olhem para mim, me imitem, né? E precisamos também exortar em amor. Muitas das vezes a gente tem medo de exortar, né, aqueles que estão com a gente, mas a gente precisa fazer isso para que o reino de Deus ele cresça de uma maneira saudável, para que nós possamos avançar e para que esses conflitos que nós temos vivido, né, na geração, ele possa cessar e não haja brecha na nossa geração, nas gerações. Que esse desafio de paternidade mova o nosso coração e que a gente não se esqueça que fomos adotados por um pai e nós pertencemos à mesma família. Então, a minha oração nesse dia é para que você entenda, né, que todos nós temos uma responsabilidade de uma paternidade. Nós precisamos cuidar de alguém. A gente precisa estar discipulando uma pessoa, cuidando de alguém. Então, o meu desafio para você é perguntar para você de quem você está cuidando, né? Você é pai de quem? Né? Por quem você está orando? E que essa palavra possa tocar o seu coração e a sua alma e você ser impactado pelo Senhor, né? E dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser usado pelo Senhor para o propósito que o Senhor quiser. Amém, querido? Deus abençoe você. Uma semana de vitória e de graça. Deus abençoe.